Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 35 do livro de Ezequiel. Abra aí a sua Bíblia para nós vermos Edom condenado a se tornar um deserto abandonado. Então abra aí no capítulo 35. Se preferir, entre no nosso blog site jamaisdesista.com.br, onde você vai encontrar a parte escrita dessa narrativa. Abra aí a sua Bíblia e faça essa leitura prévia antes de nos ouvir. Eu sou o pastor Daniel Deusdedit, da Igreja Os Semeadores. Nós nos encontramos na terceira e última parte, na parte 3, na seção A e na subseção 4, no capítulo 35. O livro de Ezequiel é composto de 48 capítulos. Já vimos na parte 1 os oráculos de advertência sobre a destruição de Jerusalém. Preocupação do profeta com o passado e com o presente de Jerusalém. Foi do capítulo 1 até o 24. Depois, nós vimos uma sessão de oráculos contra outras nações, que foi do capítulo 25 até o 32, com foco na destruição de outras nações. E agora, nós estamos vendo a terceira e a última parte da nossa divisão proposta para o livro de Ezequiel, com foco nas futuras bênçãos de restauração que Judá gozaria após o exílio. Nós falamos que do capítulo 33 até o capítulo 39, estaríamos dentro dessa parte terceira, vendo a queda e a restauração de Judá, a qual foi dividida em subseções. Nós estamos na subseção 4, que é a condenação de Edom. Então, esse capítulo, o 35, vai falar da condenação de Edom. Veremos um oráculo contra o Monte Seir, isso é, contra Edom. Novamente veio ao Filho do Homem a palavra do Senhor, para ele dirigir o seu rosto contra o Monte Seir e profetizar contra ele. O Monte Seir é um nome usado como sinônimo para Edom. Edom ficava localizado junto à margem da terra arável, a sudoeste do Mar Morto. Seir era a cadeia de montanhas mais importante do país. Dos versos 3 ao 8, Ezequiel, falando pelo Senhor, os exorta da gravidade de seus erros que iam se acumulando e que, em consequência, o Senhor faria vir sobre eles terrível juízo. Deus faria desertas as suas cidades, as assolaria e saberiam quem é o Senhor. Eles estavam guardando perpétua inimizade, entregando os filhos de Israel ao poder da espada no tempo da calamidade deles, nos tempos do seu castigo final. Por isso o Senhor chega a jurar por si mesmo que os preparará para o sangue e este os perseguirá. Do Monte Seir faria Deus uma grande assolação, um espanto, e exterminaria dele todo o que nele passasse, e que por ele voltasse, e assim encheria os seus montes com seus mortos. Nos outeiros, nos seus vales e em todas as correntes de água cairiam seus mortos à espada. As suas desolações seriam perpétuas, e não seriam mais habitadas as suas cidades. Então, nesse exato momento, saberiam que o Senhor é Deus. Contrastando o verso 10 com Deuteronômio, no capítulo 2, dos versos 2 ao verso 8, veremos que Israel fora proibido de tomar o território de Edom, porque Deus o havia dado aos descendentes de Esaú. Mas aqui, Esaú estava tendo a pretensão de tomar os dois povos do Senhor, Israel e Judá, mesmo sabendo que Deus estava ali. Em função disso, o Senhor tomou as dores de Israel e de Judá e se irou contra Edom e sua arrogância em querer subjugá-los. O Senhor haveria de proceder contra eles na mesma intensidade do ódio deles e da inveja que se desbotava. Quando isso fosse acontecer, o Senhor daria a se conhecer a Israel e Judá, enquanto eles iam sendo julgados pelo Senhor. Somente aqui é que viriam a saber que o Senhor é Deus, quando não houvesse mais jeito algum de se arrepender, de voltar atrás. O Senhor não é surdo e está atento a tudo. Ele ouviu as blasfêmias deles que proferiram contra os montes de Israel, dizendo que já estava em suas mãos.
e que agora iriam ser pasto deles. Engrandeceram-se com suas bocas e o Senhor os ouviu e os julgou. Edom seria assolada terrivelmente, porque riram e se alegraram contra Israel, que foi desolada. O Senhor haveria de fazer de Edom uma grande desolação e assolação. E novamente diz que eles saberão que o Senhor é Deus quando tudo isso viesse a acontecer, lá no verso de número 15. Vejamos um pouco mais sobre Edom, sua localização antiga e atual. Em Gênesis 36, a Bíblia nos relata que Esaú separou-se de seu irmão Jacó e habitou com sua família no monte Seir. Seir era um oreu da tribo dos Oreus, que habitavam a região sul do Mar Morto. O monte Seir, que significa áspero, é uma cordilheira que se estende desde o sul do Mar Morto até o braço oriental do Mar Vermelho. Tem 160 km de comprimento com 32 km de largura. Sua altura média é de 600 metros, acima do nível do mar. As suas rampas e vales foram primitivamente habitados pelos Oreus. Depois que Esaú chegou a essa terra, ele deu origem à nação de Edom. Hoje essa região pertence à Jordânia. E sua principal cidade é Petra, uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Edom é um nome de Esaú e significa vermelho, pelo motivo da cor vermelha da sopa de lentilhas, pela qual ele vendeu a Jacó o seu direito de primogenitura. Edom primitivamente se chamava Monte Seir e era habitado pelos Oreus. É uma região de profundos vales e férteis planícies com um clima magnífico, mas o aspecto geral do país é áspero e inculto. No Novo Testamento, Edom era conhecido como Idumeia e seus habitantes eram os idumeus. Os idumeus eram um povo guerreiro, habitante das cavernas, como tinham sido os Oreus, a quem eles haviam afugentado daqueles sítios, sendo, além disso, idólatras. Eles recusaram aos hebreus a passagem pelo seu território e foram acusados de inveterado ódio para com o povo israelita. Em tempos posteriores, o território de Edom, ou Idumeia, estendia-se desde o deserto da Arábia até o Mediterrâneo. Era Bosra-Deser, a capital mais principal, e fortaleza era Petra, Sela. As palavras dos profetas foram completamente cumpridas. Edom se faria um deserto abandonado. Jeremias 49:17, Joel 3:19. É hoje de tal sorte o deserto de Edom que a gente se espanta e pergunta como é que uma região tão estéril e acidentada pôde, em tempos antigos, ser adornada de cidades e habitada por um poderoso povo, poderoso e opulento. O seu atual aspecto devia desmentir a sua história, se essa história não fosse confirmada por muitos vestígios de sua primitiva grandeza, pelos sinais de uma antiga cultura, isto é, pelas ruínas da cidade e fortificações, vendo-se assim também os restos de muralhas e de estradas empedradas. Esse pequeno texto que nós vimos aí sobre Edom, muito bem elaborado, falando da sua situação atual e da sua origem, foi extraído do site Geografia Wittenberg, blogspot.com.br. Começa assim o capítulo 35. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Costumeiramente, é desse jeito que começa, né? E o verso 15 dirá, como te alegrastes com a herança da casa de Israel, porque foi assolada. Assim eu te farei a ti. Assolado será o monte Seir e todo Edom, sim, todo ele, e saberão que eu sou o Senhor. Os povos pecam, passam dos limites, abusam da confiança e da oportunidade, não se arrependem, mesmo sabendo que o Senhor existe e que é fiel e que julga todas as coisas. Preferem, então, acreditarem que tudo irá dar certo ao final, mesmo sendo os meios e os fins malévolos. Na verdade, não se importam e até desprezam o Senhor, que não esquece e que a cada um retribui conforme as suas obras. Parece-me que falta punição tempestiva
essa falta da poluição tempestiva favorece um andar leviano ou revela a verdadeira natureza maligna de todos nós. Todos iremos nos dobrar diante do Senhor. Pena que tardiamente, quando não houver mais jeito, nem oportunidade. E saberão que o Senhor é Deus, quando, no entanto, ainda há tempo. E o dia de se arrepender se chama hoje. Confira aí Hebreus 3, verso 7. Vai desprezar novamente? Melhor que não faça isso. Então amanhã estaremos aqui em continuação com o capítulo de número 36. As bênçãos são asseguradas para o povo de Deus. Obrigado por estar conosco. Inscreva-se no nosso canal, conheça o nosso blog e site Jamais Desista, onde você encontra toda a parte escrita dessa narrativa. Ilustrações, gráficos, tabela, tudo isso vai te ajudar. A nossa loja virtual fica no endereço osemeadores.com.br. Nosso programa de rádio na radio.osemeadores.com.br. Todos os dias, 8h30 e ao sábado, às 15 horas. Não perca. Esteja conosco em oração, em jejum, pela família, sempre buscando a face do Deus de Jacó que se deixa achar. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. A paz do Senhor Jesus.